pessoas, eu sou o professor Diego Barros e a aula de hoje será sobre estruturas de armazenamento de dados. Array. Um array nada mais é do que uma estrutura de armazenamento de dados sequenciais, que também pode ser chamado em outras literaturas como lista, vetor ou até mesmo matriz. Também é referenciado como um objeto destinado a armazenar uma coleção ordenada de dados indexados sequencialmente a partir do zero. Esse dado é muito importante. Todo array começa no índice 0. E em JavaScript nós podemos declará-lo utilizando tanto o var quanto o let. O mais usual é criarmos uma variável qualquer e ela vai receber o new array, que será um array em branco, apenas dizendo que o tipo daquela variável é um tipo array. Suponha que tenhamos que armazenar nomes de clientes. Nós poderemos criar uma variável para cada cliente. Então, se eu tivesse 3 clientes, como por exemplo o João, a Maria e o José, eu criaria uma variável cliente 1, que é o João, o cliente 2, que recebe a Maria, e o cliente 3, que recebe o José. Bem, no caso do array, ou utilizando o array, nós poderíamos criar apenas uma variável do tipo array, na qual será possível armazenar 3 coisas diferentes, no caso, 3 nomes. Com 3 variáveis, seria fácil de administrar. Então, assim, quando nós criamos 3 variáveis que recebem o João, a Maria e o José, 3 variáveis resolvem nosso problema. Mas quando nós temos muitos clientes, 50, 100, 500 clientes para cadastrar, por exemplo, isso já se torna muito difícil de administrar todas essas variáveis. E para isso, o array ele vem para resolver esse problema de dificuldade de administração de muitas variáveis. Com ele, nós podemos armazenar uma grande quantidade de dados numa única variável. Como no exemplo aqui embaixo, onde eu tenho uma variável chamada clientes, que é uma variável do tipo array, que ela recebe os 3 nomes, o João, a Maria e o José. Criando e inicializando um array. Objeto array. Uma coisa importante de se lembrar, de se falar é que o array no JavaScript, ele é um objeto. Então, nós podemos armazenar vários tipos de coisa dentro dele e tratar ele como um objeto, tendo até funções para ele poder ser utilizado. O array, para se criar ele, nós usamos a palavra reservada do tipo new, para instanciar um objeto do tipo array. E nós podemos criar ele vazio, onde ele pode ser o nosso primeiro exemplo, constante numbers, que recebe um new array, ele tem uma posição. Nós podemos criar um array com 5 posições, passando entre o parênteses o valor 5, que refere-se à quantidade de posições, ou seja, o seu tamanho. E no caso 3 aqui, nós podemos criar um array onde nós já passamos alguns valores para ele. Ele também terá 5 posições, tá? Só que cada posição já vai receber um valor específico. Array literal é a forma mais utilizada. É também considerada como boa prática no desenvolvimento com JavaScript. Nela nós criamos arrays utilizando a notação do colchetes. Então, para se indicar que uma variável criada no JavaScript é do tipo array, nós podemos tanto utilizar com a palavra new array, palavrinha reservada new, quanto podemos passar somente o colchetes vazio. O colchetes vazio é a representação mais comum. Então, essa que vocês irão ver com mais frequência na internet. E nós podemos passar vazio, ou seja, um array que não tem nada dentro, apenas uma posição. Ou nós podemos passar ele com alguns valores pré-determinados. Neste caso aqui, nós passamos 5 valores, ou seja, o number será um array com 5 posições. E cada posição delas já vai ter um valor. A posição 0 vai ter o valor 1, a posição 2 vai ter o valor 3 e assim por diante. Para se acessar um elemento de um array, nós utilizamos a posição em que ele está naquele array. No nosso exemplo aqui, nós temos o numbers, que tem 5 posições. Cada posição dele começando do 0. O 1 está na posição 0 e o 5 está na última posição do nosso array, que é a posição 4. Nesse caso aqui, o nosso exemplo imprime a posição número
3 do nosso array. A posição número 3 armazena o valor 4. Se nós quisermos mostrar todos os valores que estão presentes dentro de um array, nós podemos utilizar um laço de repetição. Console.log mostra todos os valores que tem no array em uma linha. Mas para imprimir valor a valor, caso vocês queiram manipulá-lo, ou seja, alterar, adicionar, entre outras coisas, utilizamos um array de repetição, um laço de repetição. O nosso laço de repetição começará da posição 0, que é a primeira posição do array, e vai até o tamanho do nosso array. Uma função muito útil para se utilizar em questão ao array é o .length, que já retorna para nós o tamanho do nosso array, não precisando passar estaticamente o valor desse array. Por exemplo, nesse caso o numbers tem 5 posições. Eu poderia passar o valor número 5 aqui no for. Mas caso esse array eu não saiba o tamanho dele, como por exemplo um usuário esteja informando a quantidade de valores, informando os valores aleatoriamente, o .length sempre irá retornar o tamanho atual daquele array. E para imprimir também utilizamos o console.log, passando o numbers na posição i, que é o nosso índice aqui do for. Dessa forma, ele irá imprimir a saída 1, 2, 3, 4, 5 em sequência, que é a sequência do nosso array. Como eu disse anteriormente, o array eles são um tipo especial de objeto. Então, por causa disso, nós podemos guardar dentro dele todos os tipos de elementos que nós temos no JavaScript. Então aqui eu tenho um exemplo, o var pessoas, onde eu tenho o Carlos, a Silva e o 46. Tenho um tipo texto, que é o Carlos e Silva, e tenho um tipo inteiro, que é o número 46. Estou misturando dois tipos de elementos. O tamanho do meu array será de 3 posições ainda, valor 3. Okay? E se eu imprimir ele com o laço for, ele irá imprimir a saída Carlos, o Silva e o número 46. Eu posso colocar qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de variável dentro de um array, inclusive outros arrays. Para sabermos o tamanho de um array, ou seja, a quantidade de elementos que ele possui, podemos utilizar a propriedade length, como mostrado anteriormente. Nesse exemplo aqui, eu tenho um array e dentro desse array eu possuo um outro array. Podemos ver isso pelo colchetes. Temos o colchete amarelo, que mostra um array com 4 elementos, e dentro dele nós temos o número 1, o 2, o 3 e um outro array com mais 3 elementos. Nesse caso aqui, o numbers.length, que é a minha variável, imprime o valor 4, porque é a variável 1, o 2, o 3 e a variável do tipo array. E essa variável do tipo array tem mais 3 elementos. Quando eu imprimo o .length, ele não considera a quantidade dentro do outro array. Ele considera aquele array como se fosse um elemento, ocupando uma posição daquele array. O array ele possui muitos métodos que nos auxiliam na resolução de problemas. Alguns são o método concat, por exemplo, que serve para juntar 2 ou mais arrays. Nós temos o filter, que serve para filtrar algum elemento específico que esteja dentro do seu array. Index_of, last_index, alguns já conhecidos, que nós utilizamos ele quando vimos a variável do tipo string, e que aqui nós utilizamos no contexto de array. Todos esses podem ser consultados neste link. Agora eu vou falar de alguns métodos específicos que são muito importantes e que são comumente os mais utilizados. O método push, que serve para nós adicionarmos um elemento ao final do array. Então eu crio um array, como é o exemplo aqui, array 1, que ele tem 4 posições. A posição 0 tem o valor branco, a posição 10, a posição 2, 20 e a posição 3, 30. E eu estou colocando um novo elemento nele, array.push novo elemento. Dessa forma, o meu array ele cria uma nova posição e na hora de imprimir o meu array, eu ainda tenho a posição branco, o 10, o 20 e o 30 e o novo elemento que eu passei. Nesse caso é o texto novo elemento, mas eu poderia passar qualquer variável nesse push.
O pop, por sua vez, ele remove o último elemento de um array. Então, eu tinha acabado de adicionar um novo elemento. Quando eu dou um array.pop, ele me tira esse novo elemento que eu criei. Então fica branco, 10, 20 e 30. Se eu der um novo pop nele, ele vai retirar o valor 30. Ele sempre começa das últimas posições, da última posição do meu array resultante. O método concat serve para concatenar dois ou mais arrays. No exemplo, nós vamos concatenar o array 1 e o array 2. Esse meu array 1 ele tem 5 posições, o array 2 ele também tem 5 posições. Neste caso aqui, eu estou concatenando o array 1 com o array 2. Ou seja, todas as informações presentes no array 2 vão ser colocadas ao final do array 1, como mostra o meu exemplo. A saída será branco 10, 20, 30 e o nulo, que são as informações do array 1, e logo depois as informações do array 2, verde 40, 50, 60 e o undefined. Lembrando que o array concat ele retorna o array resultante, então eu tenho que ter uma variável que recebe esse valor resultante. No meu caso, estou utilizando a variável array 1. Estou reutilizando a variável array 1. Uma dica muito importante, gente, quando for fazer um exercício, sempre verifique se não existe um método pronto do array que possa te auxiliar na resolução das atividades. E aqui alguns exercícios para fixação para vocês fazerem.